Há um novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, até chuvado eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um. Pai, incendeia, traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Abro o olho e vejo tua palavra em mim, linha por linha eu creio, foi pra me fazer assim. Lei que respira e chama, fogo queimando o chão, não mais escrita em pedra, mas gravada no coração. Quando eu tropeço, lembro. Quando eu me perco, ouço a voz, mandamento que me guarda, vida correndo em nós. Torá no coração, lei viva, pulsando em minha mão, me guia, me inspira. Torá no coração, lei viva, Yeshua é a razão da lei que traz vida, vida. Vira avenida de paz, quando obedeço alegre, vejo a promessa que faz. Não é o peso na alma, é a que eu respiro aqui. E Yeshua em cada letra diz que está perto de mim. Quando eu tropeço, lembro. Quando eu me perco, ouço a voz, mandamento que me guarda, vida correndo em nós. Torá no coração, lei viva, pulsando em minha mão, me guia, me inspira. Torá no coração, lei viva, Yeshua é a razão da lei que traz vida, oh vida. Cresce o som, cresce a fé, eu não volto atrás. Teu querer em meu peito é o caminho que me faz. Cresce o som, cresce a fé, todo meu ser proclama. Yeshua é a palavra escrita em chamas. Torá no coração, lei viva, pulsando em minha mão, me guia, me inspira. Torá no coração, lei viva, Yeshua é a razão da lei que traz vida. No coração, lei viva, pulsando em minha mão, me guia, me inspira. Torá no coração, lei
que traz vida, vida. Fiel, tua misericórdia
tua compaixão eu posso confiar. Teu perdão é a resposta ao clamor. Por tua palavra vem o amor. Tu és fiel, tua misericórdia sem fim. Perdoa-me, Deus, acolhe-me. Teu perdão é a resposta ao clamor. Por tua palavra vem o amor. Tu és fiel, tua misericórdia sem fim. Perdoa-me, Deus, acolhe-me assim. Teu perdão é a resposta ao clamor. Por tua palavra vem o amor. Tu és fiel, tua misericórdia sem fim. Perdoa-me, Deus, acolhe-me. Teu perdão é a resposta ao clamor. Por tua palavra vem o amor. Tu és fiel, tua misericórdia sem fim. Perdoa-me, Deus, acolhe-me assim. Shalom. A palavra de Deus nos ensina a honrar ao Senhor com as primícias da nossa renda, com dízimos e as ofertas. Quando entregamos o melhor ao Senhor, não apenas obedecemos, mas reconhecemos que tudo vem dele. Além do privilégio de sermos partícipes do seu reino, o Eterno nos convida a provar de sua fidelidade ao trazermos nossas primícias, dízimos e ofertas, liberando sobre nós santificação, proteção, multiplicação dos recursos que dele recebemos. Na tela vai aparecer a chave Pix correspondente a cada oferta, se você deseja fazer pelo seu celular. Então hoje, com alegria e gratidão, vamos trazer nossas ofertas ao Senhor, lembrando que Deus ama aquele que dá com o coração alegre. Que nossas contribuições sejam um ato de fé e adoração. Baruch Hashem. Glória de vida, entrem nos seus átrios com oferta de vida, com todo o coração, entreguem sem pesar, pois Deus ama quem com alegria sabe ofertar. Deus será dado a vocês uma medida cheia, transbordante de vez, pois a medida que usar, Ele usará. Quem oferta com alegria, nada faltará. Cada um dê conforme o que no coração determinou. Uma boa medida o Senhor prometeu e outorgou. Ele retribui, recalcada, sacudida e transbordante com graça e amor, vida plena nos garante. No altar do Senhor, ofertamos com fervor, e Ele multiplica a semente com amor. Bem será dado a vocês uma medida cheia, transbordante de vez, pois a medida que usar, Ele usará.
Quem oferta com alegria, nada faltará. Cada um dê conforme o que o coração determinou. Com uma boa medida o Senhor prometeu e outorgou. Ele retribui, recalcada, sacudida e transbordante com graça e amor. Vida plena nos garante. Ei, ei. No altar do Senhor ofertamos com fervor. E nele multiplica a semente com amor. Bem será dado a vocês uma medida cheia, transbordante de vez, pois a medida que usar, Ele usará. Quem oferta com alegria, nada faltará. Oh. Amém, queridos, que o Eterno abençoe esse novo tempo que estamos entrando, nessa festa de portal duplo, e que haja uma manifestação da parte de Deus sobre cada um de vocês, trazendo abundância e prosperidade nesse tempo onde nossa visão será ampliada, a nossa estratégia será redefinida e a nossa ação será ativada em nome de Yeshua. Dá um aplauso ao Senhor, você que recebe essa palavra. Queridos, estamos voltando de um bate-volta em Goiânia. Foi muito rápido, que nem eu imaginava que ia ser tão rápido. Eu vou sentar com a igreja para contar como foi tudo lá e ter um tempo maior assim de explicações. Foi uma aventura. Resistência para ir, contei para alguns já assim, resistência para chegar lá. Mas no momento em que estávamos lá, o Eterno escancarou as portas. Sempre vai haver levantes, queridos, aprenda isso. Se você não leu os sinais, teve muita coisa que aconteceu. Até assim de quem ia me buscar, eu cheguei lá, era 11h30, só para você entender o nível de batalha. Deu um problema, a pessoa não pôde ir, e não tinha ninguém para me buscar lá a primeira vez que eu estava chegando em Goiânia, num lugar que eu não sabia para onde ir. E aí disseram para mim, se eu podia esperar para tentar achar alguém, e o lugar era 40 minutos. Muito obrigado, Jess. O lugar era 40 minutos de distância do aeroporto, então eu tinha que esperar achar alguém, 40 minutos de espera, 40 minutos depois de volta. E aí a gente pensando assim, Senhor, dá entendimento. Eu tive a brilhante ideia, pedi um socorro para o pessoal, todo mundo me indicou hotel para ficar por lá, falei na igreja online, muito obrigado você que mandou. O que estava em primeiro, assim, acho que umas 4, 5 pessoas mandaram para mim o mesmo hotel. Eu disse assim, é um sinal, deve ser esse aqui. Fui para lá, o hotel, cheguei no hotel, peguei o táxi, cheguei no hotel, e o rapaz disse assim, não temos quarto. Eu disse assim, não tem um quartinho, nada. E aí eu já estava mais longe de onde eu já estava, perdido, sem saber onde é que eu ia ir. E assim foi indo, o quarto hotel teve vaga. E assim o Eterno nos conduziu. Aí chegamos no local, com várias outras situações assim, mas quando chegamos lá, era um povo sedento. Líderes, a maioria eram pastores, apóstolos, bispos, e era um congresso, uma escola profética, chamada Frequência das Águas. Recebi muito da parte de Deus, na meia pregação, 1h30 pregação que eu consegui ouvir, né? Porque eu cheguei na metade da apóstola que convidou, e depois eu consegui ver uma pregação no outro apóstolo, que eu não me lembro nem de onde que era. Era todo mundo lugares diferentes. E uma das que ministrava o louvor era uma pastora lá de Israel, que ela veio tocar harpa no congresso. E foi muito tremendo, porque a gente fez várias conexões, e as portas se abriram. Eu ia falar sobre o Tribunal Celestial. Eu ensinei o Tribunal Celestial, deixei o material, mas as portas se abriram para falar sobre Torá no coração. E no final, os apóstolos chegando e selando palavra, e dizendo assim, eu quero selar isso aqui, porque agora eu entendi que nós vamos mudar a nossa igreja. Depois, no tempo que eu fui
comer, o pessoal sentando ao redor, dizendo assim, me explica, me ensina. E o que mais me surpreendeu, além do apóstolo lá de Manaus, foi a pastora, a pessoa que estava ministrando louvor lá, que ela disse assim, eu sou casado com um judeu, moro em Israel, mas eu achei quem vai ensinar a Torá para nós. Eu quero o Senhor na minha casa. O Senhor vai para Israel. E vai ficar na minha casa. E o Senhor vai ensinar a Torá para nós. Meu irmão, isso é loucura. E dali saiu um convite para fazer um congresso em Portugal. E de Portugal, se o Eterno permitir, vai ter começa em Portugal. E depois vamos para Israel fazer o mesmo seminário. Ensinando, sabe o quê? Torá. Aí você entende o nível de levante que estava e situações, assim, muitos detalhes, meus irmãos, muitos detalhes que, e em nenhum momento, eu ligava, alguns momentos que eu estava muito nervoso, eu liguei para a Aline e disse, estou nervoso, porque assim, e daí a minha esposa muito calma, daí eu disse assim, mas eu não quero reclamar de nada, mas eu preciso compartilhar, porque algumas coisas eu preciso abafar contigo, senão para não fazer ela chonrará aqui. Daí ela disse, não, amor, deixa, assim, eu não sei o que Deus está querendo me ensinar, mas Ele vai ensinar alguma coisa. Por questões assim. E eu fiz um jejum forçado, né, meus irmãos? Eu saí de casa um pouquinho depois do meio-dia, comi pouquinho por causa da viagem, toda aquela gente fica um pouco ansioso. Só fui comer no outro dia às 3h, com toda essa loucura assim. E de chegar até banho, não funcionar chuveiro, chegar e não ter lençol, não ter travesseiro, não ter cobertor para dormir. Jesus assim, deu falha, coisa assim, tudo teste, dizendo assim, não, tranquilo. E eu botava na minha cabeça, eu fui milico, fui militar, me dá um poncho que eu bivaquei no meio desse campo aqui. Bivaque, para quem não sabe, é dormir enrolado num poncho, no relento. Ele diz assim, obrigado, Senhor, porque tem um colchãozinho aqui. Mas claro que eu não posso ser hipócrita, de dizer que a Yasser Hará, o meu lado humano, em um momento não gritava assim, meu Deus! Eu quero dizer para você, seja paciente no processo. Seja paciente no processo. Porque a honra não vem com confetes e holofotes. Ela vem com um coração humilde e disposto a servir. Querido, foi tão estranho. Mas quando eu voltei com uma passagem que eu nunca tinha tido. Como é que chama aquilo? Eu nem lembro o que eu falei. Aqueles que entram primeiro no avião. Premium, alguma coisa assim, cada um. Não foi primeira classe, porque eu vou aqui, mas aqueles que entram primeiro lá, que Premium, né? Obrigado, eu não tinha escutado. Daí foi tudo tranquilo, não enfrentei fila, não esperei nada. Na ida foi mais difícil, mas para voltar assim, rapidinho, cheguei aqui. Então o que eu disse assim, meu Deus, olha só. Até eu me assustei, porque disseram, mas eu vou entrar primeiro aqui, todo esse povo vai ficar para trás. Sim, deu. Quando todo mundo estava tentando lá, eu tinha lugar para colocar mala, se eu quisesse, mas eu não tinha levado mala. Sentei no avião, tranquilo, na volta. A volta foi uma maravilha. Na ida, turbulência desde que saímos de Santo Ângelo, e tudo sacudia. Numa altura lá, o povo tinha uma senhora do meu lado que não parava de fazer o sinal da cruz, tadinha. Porque sacudiu o tempo todo, né? E daí, assim, estamos passando por uma... Daí ela olhava para mim e eu bem pleno, escutando música. Assim, meu irmão, quem já andou de tracisão aqui no interior, quem é daqui, turbulência é coisinha. Eu tinha uma rota que eu fazia daqui, Santo Ângelo Catuípe, que várias vezes saltou a roda do ônibus fora, e a gente caía, subia a terra, tudo, a estrada de chão, assim, que turbulência, o quê? Eu ali pleno. Mas até isso, sacudindo o mundo. Nós chegamos, meu irmão, e foi uma bênção. O pessoal de Goiânia, se estiver acompanhando aqui, foi muito bom estar com vocês. E eu vi um povo sedento para receber mais do Eterno. E eu sei que a conexão que nós fizemos aí com Goiânia é para a expansão da Torá no coração. E não importa a placa de igreja, aplauda o Senhor. Não é a igreja, a denominação, é o conteúdo, é a unção, é aquilo que Deus está nos colocando. E nesse culto de cabeça do mês, um portal duplo, por quê? Porque cada vez, já aprenda isso, se você não sabe, até o Jeremias compartilhou de tarde também, achei bem legal ele dando glórias ao Eterno, ou bendizendo ao Senhor,
uma forma mais judaica de falar. Porque é um portal duplo. Todo mês que tem 30, todo mês bíblico que tem 30 e fechar em Rosh Hodesh, ele abre agora, no pôr do sol. Agora já estamos no dia 15, né? Se analisarmos o nosso calendário, ou dia 30 de Sivan. Então ele já por causa que a lua já mudou, então ele acaba sendo o mês de cabeça do mês e vai até o dia 16 do nosso calendário aqui, né? Então, hoje até o pôr do sol de amanhã, e no próximo dia também, na terça-feira, ainda é Rosh Hodesh. Então, você que entende o mundo espiritual, vai entender que tem mais um tempo para você fazer as suas ofertas, para compreender, para receber a palavra, para esmiuçar isso, além da paraxá que nós recebemos no Shabat e hoje pela manhã, muito bem ministrado ali pelo nosso professor ali, Jeremias. E eu creio que você vai receber mais essa porção aqui para alinhar a sua vida. Então vamos lá? Antes de começar, eu quero orar com você. Pai, em nome de Yeshua, eu quero pedir para a tua igreja nesse momento que o nosso entendimento nessa cabeça do mês seja aberto, ó Deus, e que Yeshua, que é o cabeça, possa nos conduzir em toda a verdade. Nós rejeitamos toda a frequência, todo entendimento errôneo, e nós nos colocamos debaixo do Senhor para receber essa palavra. E que, desde o vídeo que nós vamos ver, da palavra que nós vamos estudar, que o Senhor plante sementes no nosso coração para produtividade, para ativação, para ação nesse mês. Nós oramos em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém, queridos? Dá um aplauso ao Senhor. Vamos ver o nosso vídeo do mês e depois eu volto aqui para a gente estar estudando. Rosh Hodesh, mês de Tamuz. O mês de Tamuz é o quarto mês do calendário bíblico. É marcado pela construção do bezerro de ouro, recebendo o nome dos deuses pagãos. Neste mês, temos que ter cuidado com a idolatria. Mas por causa da infinita misericórdia do Pai, há uma porta aberta para aqueles que desejam fazer techuvá. Esse é o mês para vivermos intervenções sobrenaturais no meio das batalhas. O Senhor deseja limpar a nossa visão de toda a idolatria. É liberada uma unção que tira as escamas dos olhos. Mês em que devemos vigiar os caminhos que andamos, guardar os olhos e o coração, para que não venhamos nos desviar de Yeshua. Os judeus acreditam que os dias dos meses de Tamuz e Av, que é o mês atual e o seguinte, são os mais propensos a perigos, que por isso deve-se evitar situações arriscadas. Reveja a progressão da sua vida. Avalie suas alianças. Pare para fazer os ajustes necessários. E vigie os olhos e o coração para que você não se desvie do bom caminho. Tamuz é o primeiro mês da estação do verão espiritual. Nessa estação, o Senhor libera uma unção de força e rompimento, a unção do boi selvagem. Chegou o tempo daquilo que foi gerado nascer. Tribo de Ruben. A tribo de Ruben traz a bênção da visão espiritual, força e multiplicação. Ruben era o primogênito, mas perdeu para José. Ele foi comparado às águas turbulentas, mas apesar de tudo, teve o verdadeiro arrependimento. Cuidado com qualquer tipo de descontrole ou impulsividade. Não caia na justiça própria. Deixe o Espírito do Senhor moldar o seu temperamento. Ministro do mês. O ministro do mês é a letra Het, que significa luz irradiando de seus olhos. Trono. Este mês, fortemente estará atuando o trono de Lilith, ligado ao signo de Câncer. É quem rege muito forte nesse mês. Conhecida também como a deusa da lua, Diana, Selene, Ísis, a mãe dos gigantes, que promovia a união entre homens e demônios. Esse trono age nas áreas sexuais e feminismo, mistura a imoralidade com magia e rastreia os seres humanos através de códigos de iniquidade no DNA. Mas o Senhor tem revelado segredos para a purificação do nosso DNA e aberto caminhos de vida para seu povo.
Tome posse. A chave da vitória é a videira verdadeira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer alguma. João 15:5. Amém, queridos? Dá mais um aplauso ao Senhor. Então é um tempo de você vigiar, e nós vamos começar aqui falando sobre alguns pontos essenciais, antes de nós selarmos essa palavra, que hoje nós vamos celebrar a nossa ceia também. Pode colocar o primeiro slide, por gentileza. Quando nós falamos sobre a cabeça do mês, não é mais uma invenção, é um alinhamento. E aqui você recebe os códigos, e as coisas se manifestam antes. As características se manifestam antes. Quando falou ali que não é para você ficar fazendo coisas arriscadas, esse é o mês de não fazer coisas arriscadas. Quem se move na palavra, se move. Só que não se manifesta agora, já está se manifestando antes. Vocês devem estar inteirados do assunto que ficou polêmico nas redes sociais, da questão daquela jovem, né? E aquilo ali foi uma loucura. Nós não podemos julgar, não podemos falar nada, mas assim, pessoas gritavam dizendo que não havia proteção alguma, e mesmo assim. Então, o mundo espiritual tem regências, queridos. Você viu uma que foi noticiada, mas tem várias que devem ter acontecido que você não imagina. E é nesse momento, então, que a gente tem que estar bem atento. E também a questão da ira. Agora, pensando aqui, né, nós estamos entrando em Tamuz. E várias situações acontecendo para mim, dar uns gritos, ficar meio irado. Você tem que vigiar e saber que você não está brincando de ser crente. Você está alinhado com a Torá do Eterno. Diga amém. Esse amém foi só 3 aqui nesse lado ainda. Aqui, ó. Você está alinhado com a Torá do Eterno. Diga amém. Se não está, profetiza, filho do homem, porque nós vamos nos alinhar. O mês de Tamuz, o despertar da visão espiritual. O mês de Tamuz é o 4º mês do calendário bíblico, na tradição de Israel. Este não é apenas um marcador de tempo, mas um portal de reflexão e ajuste da visão interior. É o período em que somos convidados a olhar além do que os olhos físicos mostram para enxergar a verdade do Eterno. Então, a tua visão vai ser ampliada, diga amém. Pode colocar o próximo lá. A crise da visão, o bezerro de ouro. A essência de Tamuz, e nós estudamos um pouquinho aí sobre essa questão de visão, de relatório, na Paraxá falou sobre isso. Eu achei a coisa mais poderosa ali é a explicação de que Deus não mandou espiar a terra de forma estratégica e militar, mas de forma turística. Até a palavra em hebraico traz a essência do que é turismo. Era para olhar, desfrutar e ver. E o que mais me mexeu também, que você deve ter visto também, é o aspecto de, os frutos não era para mostrar a glória de Deus da terra boa, era para mostrar o tamanho do povo que habitava lá para amedrontar. Meu irmão, isso olha a visão. Não, vamos levar o cacho de uva aqui, e a gente aprendeu que eram 2, mas o Midrash mostra que eram 8 pessoas carregando o cacho. Para quê? Para você dizer assim, e se o cacho de uva é esse, e o povo come com uma mão, imagina o que vai fazer conosco. Então, aquilo que você olhar, aquilo que você apresentar, aquilo que você entender pelos teus olhos espirituais, vai definir o teu mês. Vai definir a estação, porque está mudando de estação também. O portal é duplo também, é bem importante isso, porque ele está trazendo uma dupla oportunidade de alinhamento, para que você domine não só o mês com o poder de Yeshua, mas também domine essa estação, diga amém. A crise da visão, o bezerro de ouro. A essência de Tamuz está ligado ao episódio do bezerro de ouro, Êxodo 32. O erro do povo não foi apenas criar uma imagem, mas uma falha de percepção. O visível versus o invisível. Diante da ausência aparente de Moisés, o povo buscou segurança que podia tocar e ver. E nós sabemos, já estudamos isso, do que aconteceu. Arão jogou o ouro no fogo e saiu aquela besta, aquele bicho que é muito mais profundo que simplesmente um bezerro de ouro, como a foto no início mostrava, que é o imaginário mais conhecido nosso aí. Mas foi algo por invocação, por feitiçaria e por movimentos malignos. Mas o que aconteceu? As pessoas precisavam ver algo.
Às vezes os nossos olhos estão acostumados a querer enxergar sempre os resultados, as necessidades, antes de esperar aquilo que Deus está por fazer. A idolatria moderna. Hoje o bezerro se manifesta na confiança excessiva no dinheiro, na busca por status, na dependência da aprovação alheia ou na exaltação do ego, que é o Yetzer Hará. Então, como você está se manifestando, como você está fluindo? Um dos apóstolos pregou lá em Goiânia, eu fiquei muito impactado, o que eu pude ver, né, a pregação dele. Ele estava falando sobre frequências, e ele trabalha nessa área de comunicação e fez um estudo científico. Eu disse para ele, nós vamos ter que fazer um livro desse negócio aí. Eu vou dar uma palhinha do que ele falou aqui, eu já estou escrevendo, depois eu vou chamar ele para completar. Porque eu já gosto dessa ideia. A primeira coisa que, meses atrás, eu compartilhei com vocês, que eu afinei um dos meus violões em 432, em vez de 440. E eu vou começar a treinar o nosso povo aqui, nós vamos ter que afinar tudo em 432, ajustar até o teclado para isso. Porque ele fez uma pesquisa e descobriu, o Espírito Santo falou que é profetão, né? Meio atacado e com Torá ainda, é um profeta com Torá, daí a coisa se movimenta. Deus falou com ele, trouxe ele em visitação, ele não estudava frequências na parte musical. Mas ele estudou e o Espírito mostrou para ele, inclusive, frequência das cores, segundo o arco da aliança. E dizendo a visão que ele teve, ou o sonho, ou a percepção que ele recebeu do Eterno, o Eterno falou para ele assim, a frequência do céu é 432. Tem muita na internet dizendo a frequência de Deus, frequência não sei o que lá. Mas o Espírito Santo falou para ele, a frequência do céu é 432. E perguntou para ele, quantas para-Shiot existem? 54. Divide 54 por... 432 por 54, para ver quanto que dá. E ele dividiu, deu 8. Daí ele falou assim, quantos meses tem no ano? 12. 12 por 8. É o ritmo da minha frequência na vida do ser humano. Essa é a pressão arterial que vocês deveriam ter. 12 por 8. Só desalinha disso quem está desalinhado da minha Torá. Pelo menos um glória a Deus, né? Se fosse mais pentecostal. Eu estou assim, fiquei totalmente... É tanta informação que a gente fica meio assim... Tá, mas não era... Como é que é o novo índice que foi dito, Jair? 11 por 7. Não é 11 por 7, é 12 por 8. Pressão arterial é 12 por 8. Por quê? Mas tu é médico? Não sou médico. Mas eu leio o Torá. E se o Eterno falou? Tá ótimo. Então, olha o nível de frequência de alinhamento. E aí ele mostrou uma matriz, porque ele fez uns cálculos de matemática e matriz, quando começou a mostrar número, eu gosto de número, né? E daí eu vi aquele negócio assim, eu interrompi a pregação. Tá bom, deixa eu falar um negócio aqui, isso aqui. Depois eu preciso falar contigo no final da mensagem. Aí eu fui lá, peguei o meu e-book e mostrei para ele. Porque ele disse assim, tem um mistério aqui. As tábuas da lei devem ser algo tridimensional. Eu disse assim, irmão, dá uma olhada nisso aqui. Eu mostrei para ele a foto do e-book, ele começou a falar língua estranha, tinha um profeta no lado, já foi um manto só, né? Manto com Torá, meu irmão, coisa linda. Aí não é manto, é talit. Foi um talit revelado ali. E os homens aleluiados. Então agora faz todo sentido. Eu sabia. E eu falei para ele como é que era um cubo. Daí eu falei dos 12 versos. Tudo aquilo que eu expliquei no e-book, ele já entendeu pela matemática, e diz assim, é por isso assim. Irmãos, isso é alinhamento. Um povo que eu nunca vi na vida, lá em Goiânia. Tudo aleluiado. Sabe por quê? Porque não é a cabeça de Aguinaldo. É a revelação do Eterno, para trazer alinhamento para nós. Então, nós precisamos entender que o Eterno está movendo em coisas que estão além da nossa visão. Cuidado para não se confundir com o que você vai ver. Nós estamos num mês de Copa. Cuida para não olhar demais. Está tudo bem. Compra a camisa do Brasil, pule, vibre, faça o que você gosta de fazer aí com o futebol. Mas fica atento. Porque algumas coisas vão tentar desviar o foco para cá, para mexer no outro lado que você não está percebendo. Eu vi um emoji novo
na internet, aqui no Instagram, que você viu, que é o bichinho amarelinho, aquele com o olho para cada lado. Não sei se vocês receberam essa atualização. É um bichinho olhando para os dois lados, assim. Então, é esse emoji que diz mesmo para você, assim, ó, olha para cá, mas não desperta do de lá também. Porque vão querer chamar a tua atenção para um lado, para saquear você por outro. A visão é importante nesse mês. Então, a lição que Tamuz nos prova, ele pergunta, em que seus olhos estão focados? Na circunstância passageira ou na promessa eterna? Vai vir circunstâncias, pode colocar o próximo, vai vir circunstâncias que vão te desafiar, que vão te desestabilizar, que vão provocar ira em você. Está amarrado, não, pode amarrar, vai vir amarrado mesmo. Amarrado, solto, tu não vai conseguir impedir. Vai vir, vai tentar te tirar do sério. Tenha o discernimento, está sendo munido aqui. Isso é instrução. Na hora que acontecer, imagina um soldado que é instruído, na hora que o inimigo vem, você tem que fazer aquilo, em tal situação tem que fazer isso. Daí ele sai daqui e esquece tudo. O interessante é que nós dizemos que somos soldados de Cristo, que somos do exército do Senhor, mas a gente recebe instruções diretivas e tem amnésia na saída do local. Imagina só, voltando a falar das questões de perigo, eu fui de um pelotão de operações especiais. Era tão instrutivo. Eles diziam assim, pega a corda! E daí tu pegava a corda, e iam batendo na tua cabeça assim no aço e fibra, faz o nó que tu aprendeu, guerreiro. Faz o assento, bem instrutivo, didático, sem pressão. E daí tu demorava, senta, levanta, rola, apaga a flexão. E daí tu tinha que fazer. Se tu se atrasasse, aí tu tinha que fazer a tua cadeirinha. Não tinha essas que o Gade tinha, bonitinho, quem foi do Gade sabe, né, que a gente tinha para... Não, era um nó de corda que tu botava aqui e vestia. Aí tu dava um mosquetão, agora tu organiza aqui e prende a tua corda. Tu prendia a tua corda de segurança, tu subia o rapel. E daí lá de cima, quando tu estava meio... Eu nunca me esqueço da lição didática que um tenente me deu, do P. Lopes. Ele dizendo assim, está preparado, guerreiro? Não, senhor. Não estava. Ele me pegou assim de uma forma muito carinhosa. Eu estava ali na beirada do negócio para o rapel, preparado assim, segurando na corda. Ele disse assim, está preparado? Não, senhor. E ele chegou com o coturno, vai! No meu peito assim. Foi muito didático. Se eu não soubesse, ia ser parecido com a historinha que tu viu aí. Se tivesse amarrado errado, se tivesse feito. Mas uma coisa que eles falam o tempo todo, soldado não pode torar, não torar de torar no coração. Torar é uma expressão militar para dizer dormir. Tem gente que tem torar no coração, né? Só dorme com o coração dormente o tempo todo. Não, o torar não é dormir do exército, é torar a instrução do Eterno. Então, assim, não dorme. Se tu cochilasse, eles faziam... Você deve ter visto algum filme, aquele Tropa de Elite, que eles ficam falando naquela... Já viu como é que é aquela didática? Tu cansado o dia inteiro. Eles começam de madrugada, eles vão dar as instruções mais importantes para ti. Deixa todo mundo sentado e um silêncio total. E daí começam a falar assim com você. E daí... E sempre é uma instrução, né? Muito... E aí tu já está assim... Se tu piscar, meu irmão, você tem que ficar assim, ó. Quero dizer para você que nesse mês, a instrução que você recebeu vai ser testada. Então, não durma. Porque na hora do desafio, não tem como chamar o apóstolo, o pastor, o evangelista, o profeta. Na hora da situação, tu vai estar lá em cima e tu só vai receber o pesaço no peito, dizendo, vai! Se tu não soube e não estudou a instrução para cingir o teu lombo, meu irmão, e cingir os lombos é com a verdade, e a verdade a gente sabe que é a Torá, santifica na verdade, tua Torá é a verdade, vai dar problema, meu irmão. Então, esteja muito atento ao que Deus vai nos entregar, muito atento. Esse mês é um mês de atenção e visão. Deus vai começar. Achei legal, o Fábio compartilhou comigo uma visão que ele já teve ali. Concordo contigo, Fábio. E é isso mesmo, já começou a ampliar. Talvez eu não estava ligado, nós estávamos entrando em Tamuz para ampliar a visão. Deus já está abrindo o teu entendimento para ver coisas.
E eu vi mais coisa ali também, que eu acho que eu vou dar uma pesquisadinha naqueles símbolos que tu me mostrou ali, porque tem mais coisa ali escondida, meu irmão. A coisa é feroz. Então, assim, abra os olhos para isso. Os símbolos de poder e transformação. Para navegar esse mês, a tradição nos aponta 4 símbolos fundamentais. A mão direita, ação. A mão direita sempre fala das nossas ações. Representa a força e bondade, Hesed, que também é o que a gente conhece como graça. Tammuz nos questiona sobre o que nossas mãos estão construindo. Nossas ações estão edificando o reino ou criando estruturas de segurança ilusória. Um pouquinho antes, eu quero falar aqui com você, igreja que está aqui, e com os teus filhos. Conversava um pouquinho, de uma forma rápida, com minha esposa hoje. Mencionamos alguma preocupação que nós temos. Eu tenho muita preocupação com você, adolescente e jovem que está sentado aqui. Porque se criou uma casca, uma clipá, de dizer assim, eu não entendo muito bem. E daí até minha esposa questionou assim, nós não vamos voltar com a rede de jovens para ativar esse pessoal? Eu disse, não. Porque se o evento de sábado ativasse alguém, não ia estar só eu vindo aqui. Porque no final agora estava eu uma meia dúzia, nem meia dúzia. Não, mas a Bíblia diz que 2 ou 3 se reúnem. Não é isso que a Bíblia diz. Tu sempre contou no número, tu não entendeu nada. Então ficava ouvindo nós aqui, e daí os teus filhos ficavam em casa, ou uns iam aqui rapidinho para sair para outro lugar depois. Estou desacreditando num processo que a gente viveu há muito tempo? Não, estou vendo um detalhe. Eu nunca vou conseguir concorrer com o que apresentam lá fora. Eu não vou ser aqui o Silvio Santos da juventude, para tentar te atrair. Tu quer torar, meu irmão? Jovem que está aqui, cria vergonha nessa cara e começa a entender que se você não devorar a palavra do Eterno, você vai ser confundido e você vai... Não, mas eu não sei, tu parece que não acredita. Uma chia vai pisar nessa terra e você tem 2 opções. Vinde a mim, benditos do meu Pai, ou apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Palavra talvez dura, mas precisa ser dita. Eu não sou uma bomba para tá bombeando você o tempo todo aqui para ver se você se infla. Quem enche é o Espírito. Eu não tenho nada para encher você. Eu posso torar. Se isso movimenta o teu coração para querer fazer alguma coisa, mas a gente já tentou. Daí fica nós aqui, os mais velhos, tentando fazer alguma coisa. Está ali o pastor Jorge, a Carol, o Lander, todos nós aqui, nós tentando bombar para fazer coisa acontecer. E daí quando sobe aqui para cima, fica todo mundo, se não está na escala para tocar, eu não venho. Eu quero saber qual é a tua fome, adolescente e jovem, de Torá. Qual é a tua fome de verdade? Cadê a tua fome de conhecer os princípios do Eterno? Cadê a tua fome de revelação? Tua fome de ver o poder de Deus? Ou tu não crê mais? Não, é que agora tu está falando em Torá, daí a gente perdeu o mover. Que mover? A gente estava banhado no mover e tu não estava junto? A gente precisa entender o que Deus tem para conectar. Há muitas coisas poderosas que falam sobre esse mês da sua mão. Aquilo que você faz é para a glória de Deus. Diga amém. Tudo que você faz, que vem a mão para fazer, jovem, faça como para o Senhor e não para homens. Você tem que entender, você tem que buscar, você tem que querer ver as coisas do Eterno, você tem que se debruçar dentro de uma palavra que tem... O tempo é um tempo de revelação, queridos. O Eterno tem aberto os nossos olhos, falando sobre coisas assim que é mistério, coisas que... Surgiu um filme que eu não vou dizer, mas ele tem a letra D no filme, que é novo. Maior confusão. Vai ter gente sendo roubada com esse filmezinho. Maior confusão espiritual. Destruição do princípio do cristianismo e da palavra do Senhor. E tem gente assim abraçando isso. Assim, nada a ver é um portal do inferno, que muitos têm entrado por ele. Então cuidado com o que você põe diante dos teus olhos. E por acaso está sendo lançado nesse mês. Por acaso. Só por acaso. Por acaso a abertura da Copa foi aquilo que foi. Você viu?
Não, se tu não conseguiu enxergar, meu irmão, eu vou dizer para você, você não está com escama nos olhos. Você está com o peixe inteiro jogado em cima. Não é escamas, é o peixe inteiro no olho, assim. Porque foi um ritual. E dos fortes. E anunciando quem? O antimachia, que está chegando. Uma nova ordem mundial. E tem gente que não vai enxergar. Vai se submeter e vai andar exatamente como... Eu tenho falado já há mais de 3 anos. O pessoal fica esperando um anticristo, alguém que venha... Não, queridos, não vai ser desse jeito. Vai conquistar e roubar teu coraçãozinho. Você vai ficar fã. E você vai brigar com tua família, vai brigar com os pastores, com líderes, vai brigar com todo mundo. Para dar razão por aquele que está chegando. Porque ele tem uma filosofia, tem uma interpretação, tem tudo assim. É a sapiência. Não vai ser uma coisa que vai dar medo. O crente sempre imagina... sabe o que o crente imagina do anticristo? Um cara com um marcador de gado em brasa, dizendo, faz a fila aí que eu vou marcar tua testa ou tua mão direita. Vai esperando para ver. Está cheio de gente marcado já, nesse tempo. E está esperando a fila. Não, queridos. O mês aqui está avisando. Mão direita é um dos lugares que ele vai marcar. O que é? As tuas ações. Sabe o que fala a mão direita? Provérbios 3,16. A sabedoria, que é a Torá, tem na sua mão direita. O quê? Vida longa. E na esquerda, riqueza e honra. Está falando da Torá. Quer viver bastante? Mão direita. O que tem na mão? Quantos dedos você vê aqui? Não é 4 nem 6, meu irmão. 4 é complicado, né? É meio esquisito. 6 é nefilim. Então, desculpa, querido, mas não dá para deixar de falar. Então, assim, 6 é nefilim. Tem quantos aqui? 5. Se refere aos primeiros 5 mandamentos, que é justamente contra a idolatria. É o teu relacionamento com Deus. Então, esse mês, o ataque vai ser contra o quê? O teu relacionamento com Deus. E tu vai dizer assim, então alguém vai dizer para mim que eu tenho que adorar Satanás, que eu tenho que negar a Deus. Não, queridos. Quando você deixa de fazer o que tem que fazer, você já está deixando a comunhão com Deus. O engano do povo é achar que as coisas vão vir contra você. Não vão vir contra você, vão vir a teu favor. E você vai voluntariamente deixar de adorar ao Eterno para se distrair com coisas que são atrativas à sua visão. Você vai abrir mão das coisas do Eterno por causa das coisas que os teus olhos vão provar. E é nesse mês também, porque o ciclo se renova de ano em ano. Então, você vai abrir mão das coisas do Eterno por causa daquilo que agrada aos teus olhos. E as suas ações, então, que é essa mão direita, que deveriam adorar ao Eterno, vão fazer ações contrárias, sem você dizer. Você vai continuar dizendo que ama Jesus, você vai continuar dizendo que serve a Deus, vai dizer todas as mesmas coisas, mas as tuas ações são contrárias. Deixa eu perguntar para você, falo isso e saio correndo. E se um jogo cair no Shabat? Bem no horário da ceia, de acender as velas. Rapidinho, traz aqui, traz a vela, acende, apaga. E aí vamos embora, veste a camiseta e vamos correr. Eu sou contra futebol, querido? Não, estou falando de distrações. Só falei. Você faça o que você quiser. A vida é sua, eu vou dar conta da minha. Mas não posso deixar de falar de Torá e de trazer para você percepções, porque as pessoas serão engolidas pelos que os olhos gostam de ver. E a cada dia. Porque assim, o pessoal gosta do mistério, né? Todo mundo... Se eu perguntar, agora já não vai dar, porque se eu perguntar assim, quem concorda que a abertura da Copa foi um verdadeiro ritual? Todo mundo diz, aleluia, discernimento.
Tá. Agora, quem concorda que abrir mão das coisas celestiais em prol disso, eu estou entrando no mesmo culto? Eu sei que dói. Então, vamos continuar, passa o próximo, senão tem que sair dessa mão direita aqui. Elementos, fluidez e reflexão. A água ensina, o elemento é água nesse mês. O elemento é água. Peraí, mas o que virou esoterismo? Não, queridos. Quando Deus cria os mundos, os elementos que você sempre achou que era esoterismo, foi Deus que criou. Ou tu acha que foi o diabo que criou a água, que criou o fogo, que criou o ar? O diabo não cria nada, meu irmão. Então, esse mês ele está relacionado ao tempo de água. Fluidez e reflexão. A água ensina 3 lições vitais nesse mês. Reflexão. Como um espelho, ela nos obriga a encarar quem realmente somos. Então, a primeira expressão é: você vai ver como você é. E alguns vão querer esconder isso, ou ignorar. Outros, ao serem confrontados consigo mesmos, vão fazer techuvá. Porque esse mês é Rubem, o mês do techuvá. Então Deus vai mostrar quem você é, não na frente dos outros. Não adianta assim, Deus vai revelar o que está escondido na tua vida. Não vai revelar. Deus não trabalha assim. Deus vai mostrar para você. Em atitudes você vai dizer assim, poxa, isso aqui está errado. Mas você vai ter sempre a escolha de mudar ou continuar da mesma forma. Ele não vai te forçar, mas os seus olhos vão se abrir para isso. Fluidez. A água contorna obstáculos. O orgulho nos torna rígidos. A humildade nos permite fluir com a Torá, como a Torá. Então, você vai conseguir contornar os obstáculos. Mas você tem que deixar esse fluir, que a própria água é símbolo da Torá do Eterno. Isso aqui são chaves poderosas. O interessante, queridos, é que depois, eu não estou me queixando, só estou explicando, que a gente passa uma instrução dessa aqui, e daqui uma semana as pessoas vêm conversar e dar o testemunho e dizer assim, não sei o que está acontecendo, apóstolo. Porque aconteceu, e eu fico olhando assim. No meu tempo, eu sou da década de 80, de 78, mas para assistir desenho da década de 80. Tinha um desenho animado chamado Carangas e Motocas. Eram uns bichinhos que falavam e tinha uma motinha. E uma motinha que sempre ele avisava as coisas, e daí os caras faziam tudo ao contrário. Procura depois na internet, vai achar. Depois ele dizia, eu te disse, 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 eu te disse. Às vezes eu me lembro daquele personagem, daquela motoca, do Carangas e Motocas. Porque, eu sou antigo, tá, querido? Talvez tu não era nem nascido nesse período. Mas assim, procura na internet e tu vai achar. Que daí tu fala, foi falado tudo, e a pessoa fez ao contrário, e depois vem se queixar, dá vontade de fazer que nem a motinha. Eu te disse, eu te disse, eu te disse. Que está sendo dito aqui. Tu pode dizer um amenzinho aí? Um amenzinho não existe, né? Mas que bom. Então está sendo avisado, meu irmão. Só que eu não vou dizer eu te disse, eu te disse, eu te disse. Mas o Eterno está te avisando. Por isso que Ele é Deus e não eu. Por isso que não espere nada de mim, querido. Porque minha vontade é eu ter dito, eu te falei. Mas Ele olha ainda com amor e dá mais uma oportunidade de fazer techuvá. Mas não fique na repescagem, meu irmão. Vai na primeira leva. Deixa Deus mudar aquilo que Ele tem para você. Purificação é tempo de lavar a visão de conceitos distorcidos. Então, você está andando ainda mais nessa purificação que o Eterno tem para você. A letra Het, o número 8. A letra Het possui o valor numérico de 8, que simboliza o sobrenatural. É um tempo de viver sobrenatural. Enquanto o 7 rege o ciclo natural da semana, não apenas, parece que ficou simplificado aqui, né? O 6 é o ciclo natural, o 7 já é elevação espiritual, mas o 8 representa a intervenção divina para um novo começo, para milagres, aliança. A circuncisão era no 8º dia porque está falando de aliança, que transcende a lógica humana. Então, o que Deus quer fazer? Porque transcende a lógica, vamos contar assim. Eu conto 6 dias, o 7º é Shabat, eu entro no descanso. O domingo é o quê? O número 1. De novo, começou a semana. Mas também é o 8. Não tem lógica. Como que o 1 vai ser o 8? Porque o sobrenatural do 8º é uma elevação espiritual. Que ao mesmo tempo que ele começa de novo, ele já começou num novo ciclo. Então é isso que Deus tem para você. Ele vai transcender a lógica humana para trazer alinhamento para a sua vida nesse tempo. Diga amém. Pode colocar o próximo. Agora eu estava pensando aqui, eu lembrei de um desenho chamado Carangas e Motocas. Lembrei até do título. A memória da gente é fantástica, né?
Eu não assisto isso no YouTube, mas deve ter lá. O sentido da visão, há uma hierarquia na percepção, ver o físico, compreender o intelectual e discernir o espiritual. Tammuz é o teste da qualidade da nossa visão. Você enxerga gigantes, medo, ou promessa, fé? Foi o que nós vimos no nosso paraxá. O que você está vendo? O gigante lá? Ou a promessa? Então, ver físico, compreender intelectual e discernir espiritual. É isso que o sentido da visão vai ser apurado nesse tempo. Querido, se esforce. E quando eu falo, depois que você aprendeu sobre Zebulon, você não pode mais ficar à mercê das coisas. Porque quando eu estou falando aqui, o pessoal fica pensando, pois é, ele está falando que nós temos que ser mais espirituais, eu tenho que vir aqui para a igreja mais vezes, eu tenho que estar no culto, todo culto, tenho que participar, tenho que liderar uma célula. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da tua vida. Eu estou falando do teu púlpito, que não é esse aqui. O teu púlpito é a tua profissão, é o teu estudo, é o que tu faz lá fora. Como está sendo a Torá lá? Eu não quero saber como é que é a Torá aqui ou na função que você tem. Na escola. A Torá é mostrado quando tu senta na cadeira, na sala de aula onde você está, e tem o teu comportamento semanal diante dos professores, diante da escola como um todo. Não se trata só de tirar nota boa, porque tirar nota boa qualquer um tira. Como assim qualquer um tira? Qualquer um que estudar. Sabe por que o pessoal não tira nota boa? Porque tem preguiça de estudar. Só tira nota ruim o preguiçoso. Porque um professor explicou. Tu não aprendeu? Ou tem uma unção de jumentinho. Porque se isso falou que 2 mais 2 é 4, tu estava distraído e não prestou atenção, depois que 2 mais 2 mesmo, vai na prova e se lasca. Porque estava conversando. Toda a instrução ela é dada e se destaca quem presta atenção. Quem estuda, quem vai atrás. Yeshua, com 12 anos, surpreendeu os rabinos do templo dizendo de onde veio essa sabedoria. Daí o que a igreja cristã ensinou para nós? Porque ele é o filho de Deus. Não, porque ele devorava a Torá. Porque ele estudava. Porque ele fazia como Davi, quanto amo a tua lei. É a minha meditação de dia e de noite. É aplicar todos os dias o que eu vejo. Não é ficar esperando uma próxima palavra num culto. É você saber o que tem para hoje. O que o céu está falando a meu respeito hoje. Qual é a declaração dessa hora? O que o anjo desses de 20 em 20 minutos tem um anjo liberado pelo Eterno, do sopro de Deus, dizendo para você comportamentos que você precisa alinhar. Não é que tu vai ficar andando com um livro, tu tem que trabalhar, meu irmão, e todo mundo sabe disso. A gente já explicou em Zebulon, que o teu trabalho, a riqueza que você gera, a manutenção que você faz, sendo abençoador do reino, Deus prospera o ato da tua mão, mas tem um momento que você tem que parar e olhar nos teus negócios, quando está planejando, na tua aula, quando você está estudando, em tudo que você fizer, você tem que parar e organizar a sua vida. Tem que ser bendito, tem que ser glorificado o nome do Senhor. O teu negócio é justo? A forma como você está trabalhando está correto? O teu movimento está com a intenção, a kavaná correta? Está pensando no melhor para a sociedade que tu está chamado a retificar com Tikkun Olam? O que você está fazendo, tu está pensando só no que tu vai ganhar e entrar no teu bolso? Ou tu está pensando no bem que tu está fazendo? O que eu estou fazendo, as pessoas, ao olharem, vão ver a glória de Deus no que eu fiz? Ou vão ver apenas um problema que eu fiz de qualquer jeito? Eles vão olhar e vão dizer assim, que gosto de negociar com essa pessoa. Porque ele cumpre Torá. Não, meu irmão, nem vão saber que tu cumpre Torá. Vão olhar e que gosto. Porque ele faz tudo bem feito. Que bom estar com eles, porque eles são organizados nisso. Esse é o alinhamento, meu irmão. Eu creio que Deus está nos levando para esse nível. Se você crê, diga amém. Pode colocar o próximo. A tribo de Ruben, o exemplo de restauração. Ruben significa vede, um filho. Ele personifica a jornada de Tammuz. A luta com as emoções. Jacó descreveu como instável como águas. Olha aí, já está falando sobre isso. Quando as emoções estão agitadas, a visão da alma fica embaçada. Então, cuidado, o mês é Ruben,
o arquétipo espiritual da tribo que simboliza. Então, vai ter movimentações nas águas. Movimentações nas águas são emoções afloradas, que turvam a visão. Então, cuida das emoções. O pioneiro de arrependimento, o lado positivo, é que Rubem é o primeiro exemplo bíblico de techuvá, arrependimento profundo e público. O mar das emoções vai tentar se agitar, mas você vai ter a oportunidade de trazer, nesse tempo, arrependimento genuíno. Eu vejo que é a oportunidade, então esteja atento para isso. A mensagem, ele nos ensina que é possível perder uma posição, a primogenitura, que é muito importante, mas ele perdeu, mas preservar o propósito. O que eu recebo de ligação, queridos, por semana, das pessoas querendo resgatar a primogenitura, toda semana. Queridos, eu vou dizer para você, que se a gente não tivesse compromisso com a palavra, com a quantidade de pessoas que pedem para resgatar a primogenitura, queridos, dava um bom dinheiro. Mas assim, por que tu quer resgatar a primogenitura? É porque eu não sei o que é lá, porque você não quer lá. Tá, mas isso não é resgate da primogenitura. Não, é porque eu quero resgatar a primogenitura porque ele está enfermo. Eu quero resgatar a primogenitura porque eu quero que ele prospere. Eu quero um monte de motivo aleatório. Eu fico olhando assim, meu Deus. Não, eu quero porque minha irmã não quer, ela despreza isso, ela não entende nada de Torá, e eu entendo. Ela é crente, sim, mas é do cristianismo. Misericórdia, meu irmão, que espírito é esse? Como se ser do cristianismo fosse do inferno. Ô meu irmão, eu me lembro, lembra aquele tempo que eu estava no cristianismo? Ontem. Agora, porque eu estudei Torá, eu sou melhor do que aqueles cristãos. O que eu sou foi por causa do cristianismo. Só que o espírito por trás do ensino greco-romano foi removido da minha vida. Se perguntarem, esse dia eu estava conversando com um amigo, o que eu sou? Todo mundo quer saber o que tu é. Então, assim, diga que tu é cristão. Ai, obrigado, devolveu minha identidade. Claro. Não precisa brigar com isso. Não, tu é cristão. Com visão de Sião. Pronto, acabou. Resolvido. Eu sou cristão. Tu é cristão com visão de Sião. Mas o que é isso aí, que visão de Sião? Daí, é o que eu sou. Não precisa ficar explicando tudo. Outras pessoas usam a expressão cristão hebraico. Como assim cristão hebraico? É o que eu sou. Eu prefiro Sião do que hebraico para não ficar... Vamos dizer, então tu fala hebraico, daí traz confusão, entendeu? Não, Sião, porque a nossa visão é a restauração de Sião. Tá, não fica... Porque se tu ficar... Eu estava percebendo, se tu diz assim, eu sou do caminho, tu já está se achando especialzinho e criou uma denominação nova. E assim, eu sou o quê? Eu sou do caminho. Pode falar em hebraico até, Haderach. Sou cristão Haderach. Não sou cristão, mas sou Haderach. Você está vendo que tem coisa que não tem sentido, meu irmão? Você está entendendo a palavra aqui, meu irmão? Um disse amém. Você está entendendo a palavra ou não está? O teu rosto. Eu não consigo ver os comentários aqui, mas você que está aí, tomara que esteja entendendo também, meu irmão. Porque nós não estamos aqui fazendo... Verifica aí para mim, mano, se o pessoal está entendendo. Vocês até sorriram quando eu falei que tu é cristão de novo. Porque tu está com uma cara assim de sem identidade. Não sei o que eu sou, para onde vou. Tu é cristão com a visão de Sião, então. Tá, mas nós não somos judeu messiânico. Tu pergunta, nasceu em Israel? Não. É da tribo de Judá? Nascido? Descendência de sangue? Não. Então como que tu vai ser judeu, meu irmão? Tem no teu DNA lá que tem quantos por cento? 5. Parabéns! Mas 5 é melhor, que eu sei que vale muito para isso no aspecto espiritual, de compreensão, mas não de... Chega lá em Israel agora, assim, ó, tá aqui meu exame de DNA, 5%, quero meu lugar aqui.
Vão te chamar de louco. Primeiro que eles vão entender porque tu não fala nem inglês, nem hebraico, só fala português. O que esse doido está falando aqui? Ele está com um exame de DNA, deve ter um pai perdido por aqui e está tentando encontrar. Queridos, isso aqui é alimento. Então, o que mudou do que a gente era para o que a gente é agora? Mudou? Uma compreensão. Nós não dividimos mais a Bíblia, diga amém. Nós entendemos que Mashiach é o cumprimento total, pleno das Escrituras. Amém. Que a Torá está no nosso coração pelo Espírito Santo. Só isso, meu irmão. E que os 10 mandamentos não passaram, nenhum deixou de existir, e que neles estão resumidos os 613. E que Yeshua resumiu os 10 em 2. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós mudamos aquilo que chamávamos de hermenêutica para midrash. Nós temos um midrash, uma compreensão correta, um estudo profundo das Escrituras, não mais baseado em interpretações de padres e filósofos do primeiro século, baseado nos originais da Torá e do Brit Hadashah. Ponto. Isso nos faz melhores que alguém? Não. Nos faz participantes de uma misericórdia infinda, de um Deus que nos preservou num lugar que nós poderíamos ter nos perdido e continuado em idolatria, um monte de pensamento errado, mas Ele nos preservou para quê? Para esse tempo, para que a nossa palavra chegue nas nações. Eu não sei se você consegue compreender, meu irmão. Eu estava lá, ontem eu estava em Goiânia, e um povo dizendo assim: o senhor tem que ir para Israel ensinar a Torá. Ensinar a Torá em Israel. Não sei nem hebraico. Mas eles não estão falando da Torá aqui. Eles estão falando dessa Torá, que é impossível que não seja visto quando eu abro minha boca, porque tem Torá no coração. E essa incendeia e traz compreensão para a Torá escrita. E é essa que você tem que ter no teu coração, diga amém. É isso que Deus nos prepara na cabeça do mês para viver. Nós não somos melhores que ninguém, nós somos servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, lembrando da música? Que Ele apareça, que eu me constrange com sua glória. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Está até a musiquinha aí. Pode cantar, meu irmão. Não sei que parte que ele está. Sua glória e todo o seu poder, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Olha lá de novo. Que Ele cresça. Mais alto. Que Ele apareça, que eu me constrange. E todo seu servo de todos. Mais uma vez. Que Ele cresça, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Agora tu vai soltar a tua voz, vai cantar bem forte de novo. Que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Aplauda o Senhor com toda a tua força. Meu Deus, ele é um herege, ele cantou as músicas do cristianismo. Cristianismo é messianismo. Messias, português. Cristo, grego. Mashiach, hebraico. Não sei se tem mais alguma língua, eu não sei, só sei essas aí. Tá bom, meu irmão. Por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas.
Então, não faça confusão na tua cabeça. A mensagem, ele nos ensina que é possível perder uma posição. Já lemos essa parte, próxima slide, por favor. Alerta espiritual, o trono de Lilith. Nesse mês, que coincide com o signo de Câncer, há uma intensificação de forças opostas à ordem divina, simbolizadas pelo trono de Lilith. Essa influência atua através de ilusão e sedução, promove rebelião contra princípios estabelecidos e orgulho excessivo. Então, cuidado, tem princípios estabelecidos que vai promover uma rebelião, distorção da identidade. Por isso que eu tenho que dizer quem você é. Porque se tu está ainda sem saber o que tu é, meu irmão, tu entendeu por que a gente... eu não queria usar a expressão cristão, porque coloca... Esse dia eu fiz uma pesquisa. Tem 8 religiões que se denominam cristãs. 8 tipos, assim, não denominações. 8 que dizem que são cristãos. E cada uma delas ligada com um tipo de coisa. Idolatria, esoterismo, reencarnação. Daí na hora que tu vai perguntar o que? Sou cristão. E todas elas estudam Cristo. Uns têm os seus próprios livros, além da Bíblia. Outros têm uma Bíblia diferente. E daí tu pergunta, são cristãos. Então por isso que a gente não pode ficar nessa ideia assim, dizer que a gente é cristão, não é o cristão da farinha do mesmo saco. Para nós a palavra cristão deveria ser o entendimento de seguidor de Yeshua, não seguidor da religião. Hoje nós temos poucos seguidores de Yeshua e muitos seguidores da religião, que brigam por teorias teológicas, humanas. Tem gente até hoje brigando, queridos, em pleno século 21, em 2026 tem gente brigando ainda se tu é predestinado ou não, calvinista e arminiano. E se me ouvir aqui na internet, já vão começar a me chamar de herege. Vão dizer que eu não sou um predestinado. Porque assim, são teorias centenárias. E o pessoal sempre da mesma coisa. Eu não faço parte disso e você também não, diga amém. Nós temos um livro milenar, que é a Torá do Eterno. E toda a escritura inspirada em Brit Hadashah, que confirma essa escritura. Sabe, meu irmão, eu tenho orado muito e pedido para o Senhor discernimento. Diz assim, Senhor, não me deixa transgredir, não me deixa criar uma anomalia. Eu não quero ser o cara da seita nova. Sabe quando que veio um impacto forte no meu coração? Quando eu comecei a estudar sobre o mikvê. E quando eu comecei a ver como é que é o processo do mikvê judaico, e está tudo bem, meu irmão. Só que eu quero dizer para você aqui, assim como nós não somos cristãos da religião cristã, que tem todos os ritos cristãos, que crê que o sangue vira, que o suco vira sangue e que o pão vira carne, já viu isso aí? Transubstanciação, nós não cremos assim. Nós também não podemos entrar num outro viés e crer de uma forma esquisita. Eu fiquei pensando em construir o mikvê. Eu acho bonito isso, só que Deus nos deu um mikvê, diga amém. Talvez você nem conhece ainda. É o nosso rio lá nas nossas terras, aplaudo o Senhor por isso. Vai lá e se purifica, meu irmão. Mas é que a tradição diz, a halachá diz, que tem que ser nu. Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Que tu vai descer o riozinho lá, quando não vai rolar esse momento. Então construa na tua casa. E aí, eu respeito isso, eu estou falando para a nossa cultura, meu irmão. Imagina só, tem gente que até hoje, isso é cultural, tem gente que até hoje não consegue ficar, tem vergonha de tirar roupa na frente das outras pessoas. Eu vi isso no exército, não precisa imaginar, né? Mas o exército é um banheiro coletivo, é um banheiro grandão assim, está todo chuveiro lá no fundo assim, tem uma distância de uns 2 metros entre um chuveiro e outro assim, como se fosse centralizado, e daí vai todos os soldados ali, pelo menos no meu tempo, talvez hoje em dia tenha um boxinho individual, né? Banheira de hidromassagem, mas tudo bem, no meu tempo o exército era diferente. Então assim, era tudo aquele negócio lá, e todos os soldados chegavam na hora do banho, todo mundo lá, e contavam como é que foi o serviço, como é que foi o coletivo. E tinha uns soldados que ficavam totalmente constrangidos, que pareciam que iam morrer. Porque tinha que tomar, e é constrangedor, porque isso é cultural. Imagina eu dizer para você, faz a fila aí, meu irmão. Não, tem que tirar.
Eu não ia dizer nada porque não ia estar ali, né? Eu ia estar só na parte dos homens, falando com os homens aqui. Então, eu não estou debochando, estou dizendo que é diferente o mikvê. Não, mas é individual, cada pessoa vai, tira a roupa ali, mas só de tu passar por esse momento, tu está entendendo como isso é diferente para a nossa cultura? Aí sabe o que vão chamar a gente? Seita. Mikvê é um tipo de batismo de purificação. É bíblico, é da Torá. Mas você está entendendo como é que fica a situação? E aí, o Espírito ministrando, coisas acontecendo, a gente tendo revelação e sabendo a importância disso, que deveria ser feito. Tá, e como é que eu administro agora como líder da igreja? Vamos fazer uma votação, uma assembleia. Quem quer o mikvê que a gente construa? Mas depois assim, tá, deixa eu te dizer como é que funciona. Daí a gente construiu, investiu, e daí ninguém vai querer participar. E tá louco, não, essa parte eu não sabia. Eu queria entrar com uma camiseta, nasci de novo, uma coisa assim, tudo. Não. Então, entenda a cultura a qual você está dizendo que faz parte, para não dar problema. Então, eu estou esclarecendo e não criticando, respeito. E para mim não teria problema algum, meu irmão, entrar num lugar de mikvê e fazer as minhas cerimônias de purificação. Não tem problema nenhum. Aguinaldo. Mas eu não posso deixar isso no coletivo, meu irmão. Porque se eu fizer isso no coletivo, você não tem estrutura para isso. Porque nós não fomos educados. Uma criança desde pequena entende como funciona. É a mesma coisa que eu chegar agora e dizer para vocês que não é negar o Mashiach e falar que você que descobriu a sua judaicidade, a sua herança genética, homens, tem que fazer circuncisão. Meu irmão, lotar um ônibus e vamos lá para... Porque tem gente que faz com médico, mas o exato é fazer com um rabino especializado, com uma faquinha. Então, foi só uma deixa para avisar que semana que vem já está contratado tudo, todos os homens aqui, é obrigatório, todo mundo vai ter que se circuncidar, porque nós estamos nessa nova visão. Então, imagina isso, meu irmão. Por que nem a circuncisão em Mashiach, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas ser uma nova criatura. Nós somos circuncidados no coração. Agora, se você tem um chamado específico do Espírito para fazer isso aí, faça. Você não vai para o inferno, você não está negando a cruz de Cristo. Eu preciso esclarecer. Mas eu discordo porque a sinagoga tal falou tal coisa. O que falou tal coisa? A sinagoga. Parabéns. Você está na sinagoga? Não. Você é judeu? Não. Então o que tu está querendo? O que Paulo combateu foi justamente as pessoas que queriam se tornar, fazer parte do povo de Deus, através de ritos humanos, que são próprios para quem? Para os judeus. Você não precisa ler Atos 15. Geralmente o nosso culto de cabeça do mês ele é mais rápido, né? Mas eu preciso te colocar num lugar para abrir a sua visão e fortalecer a sua identidade, para que ataques não venham trazer mais divisão nesse mês. Porque senão tu fica perdido. Então a tua identidade não será distorcida, diga amém. Mas o que purifica, o que nos faz andar, o que nos faz então ser como Mashiach, a sua lei, os seus mandamentos, andamos neles. E eles vão nos colocar aonde nós precisamos estar. Não ritos apenas. Vigilância, Tammuz exige guarda rigorosa sobre o que consumimos visualmente e quais desejos estamos alimentando no coração. Já falei antes sobre isso. Pode colocar o próximo. Acabou? Então, queridos, poderosa essa instrução. Se coloca em pé, para te pensar que está acabando.
eu quero orar com você, depois nós vamos para o nosso momento de... Os diáconos já podem ir se preparando, hein? Nós vamos para o nosso momento de ceia, para selar essa palavra. Olha só, queridos, tem muita gente olhando para vocês e querendo essa unidade que nós temos. Ah, mas eu nem me sinto unido aqui. Ô, meu irmão, unidade não é andar grudado. Tem gente que confunde aquela fase da adolescência, que os melhores amigos, até brigarem, né, por bobagem, andam enganchados na escola. Vão no banheiro juntos, sentam junto, levantam junto, comem junto, aí já depois briga por causa do vento que passou, ou a mosca que sentou num lugar que não queria, aí já estou de mal com ela. Para, meu irmão, isso é infantilidade. Unidade não é estar grudado, porque nem o esposo e a esposa, que é o ápice da unidade, andam sempre juntos. E se andar sempre juntos, já compra um tatame. Porque se ficar grudado no outro, 2 e 3 vão sair no box. Porque nenhum ser humano foi feito para ficar grudado no outro. E tem individualidade para ser respeitado. Tem espaços para se dar. Por mais que a gente ame, eu vou dizer para você, tem um momentinho que o marido precisa ficar fora de casa mesmo, para te dar um pouquinho de saudade. No caso, tu tem que ficar. Eu fico em casa, né? Eu trabalho em casa, graças a Deus. Baruch Hashem. Ela tem que sair. Quando volta, eu estou romântico. Às vezes eu ligo para ela assim, ó, está demorando muito, vem. É que não acabou ainda, mas sai correndo. Dá um jeito de escapar. Agora, se tu está muito tempo junto, isso não é saudável. Porque unidade não é andar colado. Unidade é ter a mesma forma de pensar a respeito dos conceitos que o Eterno coloca para você. Esse tempo que nós vamos viver, queridos, de visão ampliada, você vai conseguir entender, você vai conseguir ver coisas espirituais. Mas a unidade que nós temos como igreja, você precisa valorizar. É bom estarmos aqui juntos. Tem muita gente de tudo que é lugar querendo vir para cá. Eu digo assim, cuidado, porque quando chegar lá tu vai ver que não é tão assim como tu imagina, porque assistir pela câmerazinha aqui, você vai perceber que tem gente aqui também. Eu cheguei em Goiás, os mesmos problemas aqui no Rio Grande do Sul. Acredito que lá tem gente brigando também, chamando lá, sabe o que estão chamando o pessoal que se doutorar lá? Herege, judaizante, saindo da igreja porque pararam de comer carne de porco, saindo da igreja, a mesma coisa, porque isso é uma regência espiritual. E aí a mesma coisa que a gente fala aqui, estão falando lá. Diz assim, mas eles não estudam comigo. Pois é, mas há um espírito que acende a Torá no coração. Eles nem sabiam que era a Torá no coração. Mas estão fazendo as mesmas coisas, um comportamento e buscando e sabendo, e algo me consome, e voltando e estudando. Sabe por quê? Porque não é um movimento do Aguinaldo, é um movimento do Espírito, diga amém. E a nossa unidade está nisso. O Eterno deu uma palavra para nós 3 anos atrás, que a igreja queria nos entregar, era dos filhos deles que estavam no Brasil e nas nações, querendo fazer techuvá. Hoje eu sei que é techuvá. É essa a nossa igreja. Um povo, se tu é judeu, se tu não é judeu, meu irmão, se tu vai seguir judaísmo, se tu vai para a sinagoga, não me importa onde tu vai estar. Desde que você esteja com a Torá no coração e firme nos mandamentos do Senhor, cumprindo os princípios e não sendo iludido. Feche os teus olhos antes de nós participarmos da mesa. Pai, em nome de Yeshua, a Tua palavra foi muito profunda aqui. E nesse tempo de alinhamento de cabeça do mês, nós declaramos que Yeshua HaMashiach é o cabeça dos tempos e das épocas que nós vivemos. E nós queremos nos alinhar à Tua palavra. Pai, que cada um dos Teus filhos aqui seja, nesse momento, batizado com uma unção, ó Deus, que conecte a sua vida e as suas ações e a sua visão ao propósito que o Senhor tem para esse mês. Pai, nós rejeitamos todo tipo de levante. E nós declaramos que a nossa identidade está firmada em Yeshua HaMashiach e que nós não regressaremos. Pai, eu abençoo a Tua igreja e que essa palavra seja um direcionamento e que o Teu Espírito traga à memória cada momento e cada situação de dificuldade para que eles não venham a tropeçar. Eu os abençoo em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia. Você que vai participar da mesa, permanece em pé. Você que não vai participar, pode sentar. Fique à vontade. E já podem distribuir os diáconos, por gentileza.
Você que está em casa, que preparou o seu pão, que preparou o seu suco, já organiza aí também. Obrigado. Bom, é muito bom a gente poder celebrar juntos aqui como igreja. Talvez você tenha sentido falta de dizer assim, poxa, o pastor parou de fazer essa celebração. Nós fazemos sempre na cabeça do mês, selando algo específico. Quando dá no dia da semana, você acompanha, então. E eu quero que você crie o hábito de fazer isso em casa também. E o partir do pão que nós entendemos e renovamos a aliança com Mashiach e anunciamos o reino vindouro, é todo Shabat. No Shabat, você pode comer halá e tomar o suco em memória do Mashiach. Porque a halá está falando de um casamento, de uma festa que virá. Você não pode comer o pão em memória dele quando for a semana de Pesach, Matzot. Aí você come ázimo. Cada vez que você está lembrando isso, é ázimo. Mas no Shabat você não precisa ter ázimos. Você pode fazer com halá. Entendeu a instrução? Mas se preferir fazer com ázimo, pode fazer. Mas quando nós, como corpo, na coletividade que nós queremos lembrar esse momento, daí vamos dizer assim, mas isso é cristianismo, nós sabemos que era Pesach. Sim, não tem problema. Eu quero lembrar com você. Por tradição cristã? Não, por amor à sua vida e à vida de Yeshua. É por isso que nós celebramos. Pega teu cálice. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vinha. Vamos todos tomar? Agora pega o pãozinho aí. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que faz sair o pão da terra. Vamos comer juntos. Sabe, queridos, o importante disso é ensinar para as gerações. No Shabat, qualquer criança participa da mesa e come. Diferente daqui. Então você pode trazer esse ensinamento. Celebre, viva. Eu quero orar mais uma vez com você. Pai, nós te louvamos por esse tempo. Pela instrução, pelo sangue do Mashiach, pelo corpo dele, o qual nós fazemos parte e que nos purifica de todo pecado. E nós agradecemos porque para nós não é um memorial vazio, mas é uma anunciação do mundo vindouro. E nós declaramos
Ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos a vinda de Yeshua HaMashiach. E através desse ato, nós anunciamos que Ele vem. Oramos em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém, queridos? Pode, se quiser sentar para esperar o pessoal recolher. Já foi recolhido e eu não vi. Não está recolhendo ainda. O pessoal vai passar aí. Bem-vindo à programação semanal Torá no Coração. Domingo, às 9 da manhã, temos a Casa do Caminho. E às 19 horas, o Culto da Família. Abro os meus olhos, Senhor. Segunda-feira, às 6h54 da manhã, temos o Rota 654. Terça-feira, às 6h54 da manhã, tem Rota 654. E às 19h30, da VAR Academy. Sempre quero andar. Quarta-feira, 6h54 da manhã, Rota 654. Quinta-feira, vem aí o nosso podcast mais aguardado, Café com o Pastor, às 9 horas da manhã. Sexta-feira, comece o dia conosco no Rota 654 às 6h54 da manhã. E sábado é Shabbat. Às 9h30 da manhã temos o nosso culto de Shabbat. Todos os dias. Uma oportunidade de crescer, aprender e caminhar juntos. Torá no coração. Eu posso vencer.